forma que chega já só em falar, eu já saí daqui alegre de manhã. Vamos colocar em pé, meus amados. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor use o seu servo com poder e graça para ministrar aos nossos corações. Porque nós somos carentes, ó Pai, da sua palavra, do seu ensinamento, e sabemos, ó Pai, que o Senhor levanta homens, ó Pai, poderosos na palavra para nos instruir. Seja com seu servo, ó Pai, nesta noite, é isso que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, Salmo de número 137. Depois a Laís vai cantar mais um hino. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração nesta manhã. Eu acordei bem cedo. Eu fui tocado por essa palavra. E aí eu preparei algo para nós meditarmos nesta noite com a igreja. Salmo de número 137. Vai pôr no telão, Wesley? Posso ter ler ali, porque a minha versão é um pouco diferente? Então vamos lá. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se à minha direita da sua destreza. Se não me lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobria até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Amém. Pode tomar assento. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre cativeiro. Algumas vezes eu já falei aqui na igreja e absolutamente todos os cativeiros enfrentados por Israel foram frutos da desobediência, da rebelião e do pecado contra Deus, todos eles. Esse cativeiro babilônico, ele durou 70 anos. Foram 70 anos escravos, 70 anos de desesperança, 70 anos de arrependimento. Aliás, eu sempre deixo claro que existem duas coisas semelhantes, mas diferentes: remorso e arrependimento. Tem pessoas que sentem remorso, choram, se lamentam, mas não se arrependem. O arrependimento, ele sempre é acompanhado de mudança. E sempre que eu fico meditando neste cativeiro, principalmente, e ele parece ser mais atual, mais aplicativo, dá mais lições para nós, a igreja de hoje. Quando nós pensamos no cativeiro egípcio,
que demorou mais, foi 430 anos que demorou eles para que Deus os tirasse da terra do Egito. Mas foi um cativeiro muito próprio para o povo daquela época, e a aplicação dela também é mais relacionada ao povo de Israel. Mas esse cativeiro babilônico, ele é muito bem aplicado à nossa realidade. Vamos ver por que isto. Alguns profetas, e eu quero pontuar Jeremias. Jeremias, ele profetizou antes do cativeiro e durante o cativeiro. Mas a mensagem de Jeremias antes do cativeiro foi mostrando para o povo que esse cativeiro aconteceria, seria realidade. E o povo, eles ficaram tão aborrecidos com Jeremias por ele falar sobre isso, e eles até jogaram ele num lugar, prenderam ele num lugar, e eles contrataram profetas para trazer uma mensagem enganosa para o povo, dizendo, não é bem assim. Não acreditem nisso. E eles pediram para que esses profetas falassem coisas boas para o povo, dizendo, não, está tudo bem, deixa o Jeremias para lá. Deus é um Deus bom, Deus é Deus misericordioso, é longânimo. Mas Deus, Ele realmente é bom, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, mas Ele não tem o culpado por inocente, diz a palavra de Deus. Então Deus, Ele tem um limite de aceitação da rebelião, do pecado do povo para com Ele. E o cativeiro aconteceu, eu não vou me deter nisso, porque eu quero uma outra lição desta história. Aconteceu o cativeiro. O povo foi levado cativo. E esse cativeiro, a Babilônia selecionou quem iria. Eles levaram principalmente a elite real, as pessoas que faziam parte da elite real, as pessoas capacitadas, as pessoas melhores preparadas. Eles levaram os artesãos, e também levaram os guerreiros, as pessoas que sabiam guerrear, e principalmente quem sabia fabricar armas, que eram os ferreiros. Então foi muita gente levada para esse cativeiro. E a história que nós lemos, o Salmo de número 37, ela é um poema. Você sabe que Salmo é um poema, é um hino. E este é um poema que foi cantado, lido, olhando pelo retrovisor, isto é, olhando o que já passou, o que aconteceu. Eles estavam cantando um hino pós-cativeiro. O hino que eles estavam cantando, a irmã Laís cantou aqui um hino, que é um hino de esperança, de expectativa, de um dia a gente chegar no céu, e vários hinos já foram feitos, e eu gosto de um que diz assim, primeiro quero ver o meu Salvador. Eu tenho lá hoje o meu pai, eu tenho o meu filho, mas eu primeiro quero ver o meu Salvador. Esta é uma expectativa da igreja. E a gente quer ver não aquele Jesus que foi dilacerado, que foi machucado, mas nós vamos ver um Jesus glorioso, com o rosto alegre, com o rosto feliz. É a expectativa da igreja. Então nós cantamos hinos assim, mas este era um hino de reflexão, um hino que era um testemunho de libertação e de restauração de uma nova oportunidade que Deus estava dando para Israel. Então, esse hino, eu estava lendo e estudando, ele deve ter sido cantado provavelmente na festa de tabernáculos,
A festa dos tabernáculos era a festa que se fazia para lembrar dos 40 anos que o povo esteve peregrinando no deserto. Então, era um hino que casava bem com esta história, porque estava se lembrando também de uma passagem acontecida com Israel, de que Deus tinha cumprido mais uma de suas promessas. Mas o meu foco hoje aqui é falar sobre o cativeiro um pouco. A razão do cativeiro é a queda, é a rebelião. E o cativeiro ele é uma experiência muito dolorosa. Mas às vezes Deus usa esse tipo de coisas para que nós valorizemos a nossa liberdade, para que nós adoremos a Deus pela oportunidade de servir esse Deus amoroso, Deus vivo, Deus poderoso. E é por isso que é difícil para um pastor entender por que o povo não vem para a igreja. Aonde estão os outros membros da igreja, exceto aqueles que têm a determinação do decreto, o cuidado com aquilo que nós estamos vivendo. Mas tem muita gente, se sair daqui e ir na casa, ele está lá sentado, uma hora dessa vendo o Faustão, jogo, alguma coisa, desapercebido. E esta era a situação de Israel. Deus estava falando com eles. Deus estava alertando. Está vindo algo terrível para vocês. Vocês vão ter uma experiência que vocês nunca tiveram. E o povo estava desapercebido. Não, Deus é bom. Deus não quer o mal de ninguém. E eu me preocupo que nos dias de hoje as pessoas estejam pensando assim. Ontem ainda eu vi um pastor, num vídeo bem curto, que eu vi na internet, um pastor falando assim, sobre 3 fases da igreja que nós aqui, a nossa geração ainda está vivendo. Primeiro ele diz assim, eu vivi uma geração, a geração dos meus pais, que tudo era Deus, tudo. O que você vai fazer? Igreja. Vou comprar, para que você vai perguntar? Para o pastor. O que você vai fazer? Vou orar para Deus. Era tudo Deus. Tudo. Aliás, no nosso tempo, dizia que tudo era pecado. Tudo era pecado. Mas era uma geração que estava ligada com Deus, o tempo todo estava preocupado. A pregação era sobre a vinda de Jesus. Ninguém estava interessado nessa prosperidade enganosa que se prega hoje. Mas, de repente, veio uma outra geração. Uma geração que não abandonou Deus, mas misturou Deus com muitas coisas. E, por fim, o pregador falava assim, e a geração que nós estamos vivendo é a geração que não precisa mais de Deus. É a geração que não pergunta mais nada para Deus. É a geração que Deus já não é mais prioridade. Para casar, para comprar, para mudar, a gente faz a nossa vontade. E isto é perigoso. E Deus, Ele está falando aqui. Ele usou o cativeiro para trazer uma experiência dolorosa ao povo, para que eles entendessem o seu erro e tivessem uma oportunidade ao arrependimento. O cativeiro, ele faz com que as pessoas fiquem sem teto. Sabe como é a pessoa sem teto? Você sai por aí, você encontra uma pessoa que mora na rua. E você pergunta, por que você está aí? Porque eu não tenho casa. Cadê a tua família? Eu abandonei, ou me abandonaram, me mandaram embora. As pessoas que vão para o cativeiro, elas estão no lugar que não é delas. E o cativeiro desse aqui babilônico é uma coisa que aconteceu com eles de uma maneira muito pesada, porque não é uma opção, não é um convite. A pessoa é arrancada do seu lugar, da sua casa. Ela é sequestrada
ela é presa e levada para um outro país, para morar num outro lugar que não é o lugar dele. Então, tudo que ele tem não é dele. Eles não têm mais aquilo que a gente chama de agenda. Nós estamos aqui falando, olha, amanhã eu vou para o meu trabalho, terça-feira eu preciso fazer isto, eu preciso resolver todas as minhas coisas ainda este ano, pagar luz, pagar tudo. Quero terminar o ano bem. E aí, na quarta-feira, vai começar a campanha. Nós fazemos agenda, porque nós temos liberdade. Nós estamos na nossa terra, nós estamos no nosso país. Mas quem está no cativeiro não tem agenda, é o que os outros falarem. É ir e fazer o que os outros mandarem. Não tem opção. Então, essa é a realidade de quem é cativo. Quem está cativo não tem perspectivas. Não adianta sonhar no cativeiro. Quem está cativo não tem futuro. Ele não sabe o que vai acontecer, não depende dele. Ele depende de quem manda nele, de quem o cativou. Não tem ânimo. O cativo não tem ânimo. Lutar para quê? Sonhar para quê? Qual a razão para eu fazer alguma coisa ou imaginar alguma coisa? Eu sou um escravo. Lembro que no cativeiro egípcio, as pessoas trabalhavam para construir cidades. E, de repente, mesmo assim, eles acabaram prosperando. E isso incomodou os egípcios. E aí Faraó determinou, não, a vida deles está muito tranquila, estão até prosperando, estão crescendo. Então, antes a gente dava tijolo para eles, não, de agora eles vão ter que fabricar o tijolo também. Eles tinham que buscar palha, barro, tá? Tinham que fazer. E qual que era a intenção? E Faraó é uma figura de Satanás. Ele quer oprimir você, ao ponto de você não ter tempo para pensar, para imaginar e para sonhar. Você vive o tempo todo oprimido por aquilo. Você não tem esperança, porque a tua esperança é vã no cativeiro. Você não tem futuro. Não tem como você imaginar coisas. E principalmente, o cativo, ele perde a fé. Porque ele não pode reclamar, ele não pode orar, e ele não pode nem crer, porque ele sabe que aquilo é fruto da sua desobediência. É fruto da sua rebeldia. E eu não sei vocês, mas quando eu erro, eu fico envergonhado, eu não consigo orar. Eu me demoro a orar quando eu imagino ou admito que eu estou num erro. Eu fico com vergonha de Deus. Eu me sinto sem coragem e sem moral para dizer para Deus alguma coisa. Como eu vou pedir alguma coisa para Deus se eu falhei com Ele, se eu traí Ele, se eu pequei contra Ele? E demora para que o teu coração, para que a tua alma se derreta. E aí a Bíblia diz que quando nós não temos palavras, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí vocês logo voltam a ter a comunhão com Deus e acaba dizendo, Deus, fui eu que pequei. Eu gosto demais do filho pródigo. Eu a vida toda vi falarem mal dele. Muito mal. Quando começo a analisar ele lá naquela terra longínqua, e a Bíblia diz assim, e caindo em si, isto é, voltou a ter juízo, voltou a ter domínio dos seus pensamentos, aí ele começa dizendo assim, eu sou o único culpado da situação que eu estou vivendo. Fui eu que tomei a decisão de abandonar a casa do meu pai. E olha que pai maravilhoso que eu tinha. Lá na casa do meu pai,
não os filhos, mas até os empregados têm abundância. Não falta nada para eles, mas o que eu fiz? Abandonei a casa do meu pai e olha a situação que eu me encontro. Então ele tomou uma decisão que eu amo isso. Pessoa que assume o pecado, que assume o erro e diz, eu vou me levantar. Eu não vou continuar da mesma maneira. Eu já me arrependi, o meu coração já está arrependido, eu vou me levantar. Eu vou ter com meu pai e eu não vou acusar ninguém, eu não vou jogar nada na cara. Eu vou dizer, eu pequei, eu errei, fui eu que abandonei, fui eu que escolhi esse caminho e é por isso que eu estou cativo dessa situação. Pastor, mas por que cativeiro para a Vila Germana? Não é para a Vila Germana. Para mim é para... Existem coisas que nos aprisionam, nos prendem, ações que nós nos envolvemos. De repente você é cativo. Tem um ditado que diz que a gente é cativo daquilo que pensa, daquilo que escolhe, daquilo que faz, você acaba se tornando prisioneiro da situação. A situação que você está vivendo hoje, eu quero que você pense que o filho pródigo, ele podia até achar alguma justificativa, ele podia até acusar alguém, o irmão mais velho dele não era a melhor pessoa do mundo, a gente conhece o fim da história, mas resolveria o quê? Jogar a culpa em alguém? Não resolveria o seu problema, ele precisava resolver a sua situação com ele mesmo. Então ele diz, quem pecou, fui eu. Quem errou, fui eu. Quem casou, fui eu. Quem abriu o negócio, fui eu. Quem enganou, fui eu. E aí a gente é envolvido por situações. E aí eles estão no cativeiro. De repente eles descem à beira do rio, o rio Quedar. E lá na beira do rio estão os salgueiros, é um tipo de árvore que dá na Babilônia. E lá, por alguma razão, eu não sei porquê, eles levaram as harpas, o instrumento de cordas que eles tocavam. A harpa deles é diferente da nossa paraguaia aqui. É um instrumento que dá para pôr no colo, mas menor, ele é mais assim, horizontal. E de repente a Bíblia diz que lá eles penduraram as harpas nos salgueiros. Foram para o cativeiro os levitas. E às vezes me aborrece na igreja. Será que só o pastor Samuel gosta de tocar o teclado? Se importa com o louvor e com a adoração da igreja? E se ele não tiver, vai ficar aqui o tempo todo sem ninguém pôr a mão? Ninguém sonha em adorar a Deus e tocar? Será que ninguém gosta de pegar aquela guitarra que está encostada, o contrabaixo, tem 2 guitarras, a bateria, e a gente vai ficar dependendo de uma pessoa, de outra que tem? Mas de repente lá no cativeiro, as harpas estão penduradas no salgueiro, porque no cativeiro não há razão, não há intenção de adorar, de louvar, porque lá é lugar de tristeza e de choro, e a Bíblia diz, se está alguém triste, não é para cantar, é para orar. Se você está triste, você não quer cantar, é quem está alegre, cante louvores. E as harpas estão penduradas. E aí Satanás, ele sabe o que você está passando, ele sabe que você errou, ele sabe que você está cativo da situação. E aí ele vem e pergunta, e aí? Não vai cantar mais? Não vai mandar mais o bilhetinho? E aí vai morrer sem pregar? Nunca mais vai pregar? Você não vai mais liderar os jovens, o ciclo de oração? Essa é a razão para você ter aceitado Jesus, é para ficar nessa situação? E o salmista diz que as pessoas perguntam, quando ele está
na situação difícil, aonde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Mas Davi, ele faz uma oração e ele conversa com a sua própria alma. Ei, minha alma, por que estás abatida? E por que te perturbas dentro de mim? Espere, você ainda o louvará, nós ainda louvaremos a Deus. Isto é circunstancial, isto é passageiro. E eu vim aqui nesta noite para falar que a queda, ela produz cativeiro, ela produz prisão, ela produz tristeza na alma. Mas Satanás pensou que arrasaria eles com a proposta, quando eu falei, seguinte, tem um hino. Cadê a harpa? Pega a harpa e toca um hino aí daqueles que vocês cantavam assim. A gente quer se alegrar com a música de vocês. Olha que coisa. Mas aí o coração fala. Aí a alma chora. Como que nós vamos cantar a canção de Jerusalém numa terra estranha? Como que a gente vai fazer isso se a gente é cativo? Isto aqui não é lugar de adoração, não é lugar de louvor. Babilônia não é lugar de adoração. Eu escutei um hino, você estava cantando um hino hoje, do Sérgio Lopes, ele canta lindo. Babilônia não é o teu lugar. Chora, Israel. Clama ao teu Deus. Chama por Ele, porque Ele vai mudar a tua história. Ele vai fazer com que você volte a cantar. Porque Babilônia não é lugar de cantar, não é lugar de adoração. Mas Israel, Jerusalém, é lugar de adoração. A restauração, ela vem depois do arrependimento. O Salmo 137 é uma confissão. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? E aí, alguém diz assim, que a minha mão direita define. Ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a minha língua se grude ao céu da minha boca, se eu não me lembrar de ti, Jerusalém. Aí que eu volto a perguntar. E esse povo que não está vindo na igreja? Eles se acostumaram, se conformaram com a pandemia e com o decreto? Ou eles ainda têm saudade da igreja? Olha o perigo que nós corremos de nos acostumarmos ao cativeiro. Vamos voltar para o cativeiro egípcio. Deus falou que ia tirar. Demorou 430 anos, mas cumpriu. Chamou Moisés, então, levaram o povo, passaram o Mar Vermelho. O maior milagre físico, presencial, já realizado. Nunca, jamais teve um. Põe eles lá do outro lado. E aí a gente vai encontrar o povo de Israel lá dizendo assim, a gente está com saudade. A gente comia bem, agora aqui, ó, só maná. Só Bíblia. Estou me enjoando disso. A gente queria comer carne. De repente, Deus manda carne. A Bíblia diz que saiu pelo nariz, de tanto que comeram. Também não estava bom. Saudade mesmo é do melão, da cebola. Saudade do pepino. Da guria, eu era meio gurizão lá, viu?
cara que fez uma música, Deus me livre de nem do grosso e nem do fino. Mas os judeus estavam com saudade. E tem gente com saudade do mundo, imaginando que lá tem alguma coisa de bom. Mas o salmista, ele mostra o testemunho dos cativos, dizendo: não queremos nos esquecer, lugar da nossa adoração é Jerusalém, nós queremos voltar para lá, é lá que a gente é feliz, é lá que o nosso Deus reina, é lá que os nossos pais moram, é para lá que nós queremos voltar. Para isso precisa de arrependimento. E arrependimento, ele precisa de uma coisa. Primeiro, reconhecer o erro. Segundo, chorar com a alma. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Este choro é o choro do luto. É alguém que perde o ente querido. E eu tinha perdido meu pai, tinha perdido tios, tinha perdido parentes queridos, amados, amigos. Mas quando você perde um filho, o choro é diferente. Você não diz, eu vou chorar. O choro entra, sai de lá. E na hora que você vê uma coisa, chora. Na hora que pensa a outra, chora. Na hora que faz... E o arrependimento, ele tem que ser o choro do luto de alguém que perdeu Jerusalém e almejar estar lá como se tivesse perdido a coisa mais importante. Mas parece que a igreja já não é mais tão importante. Se der tempo, eu vou. Deixa eu terminar as minhas coisas, depois eu vou. Vai deixando, irrelevando, e nós estamos correndo perigo. E Deus tem falado. Estamos esperando um ano novo. E eu estou esperando mesmo esse ano novo. Aprendi a falar se Deus quiser. E no momento, já não existe. Mas se Deus quiser e Deus permitir, eu quero um ano novo. Para fazer coisas novas também, porque arrependimento, ele tem que ser carregado de confissão sincera e de mudança. Não adianta querer iludir Deus. Viu, ó Deus, nós vamos voltar, agora a gente vai ouvir o Jeremias. Pode mandar ele pregar, que a gente vai ouvir. Só para sair do cativeiro, não. É preciso mudar o coração. É preciso mudar a atitude. Porque Deus quer nos abençoar. E Deus tem colocado no meu coração esses dias um hino que nós cantamos há tanto tempo, mas é porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus já está em 2021. Deus não vai para 2021, não vai passar. Ele é eterno. Deus já está no nosso futuro. Mas eu quero estar com Ele. É o nosso projeto de vida para a Vila Germano, é que nós estejamos na vontade de Deus. Nós precisamos fazer algo especial para esse Deus. E quando você se arrepende, quando você tem saudade da igreja, quando você tem saudade da família unida, servindo a Deus, quando você tem saudade do casamento, que um dia você fez juramento diante de um pastor, dizendo, eu vou até que a morte os separe. Aí você começa a dar oportunidade para Deus realizar o grande milagre, que é o milagre da restauração. Deus vai restaurar. Um dos versículos últimos do livro de Jó que nós estudamos é: Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Aliás, está aí um cativeiro terrível.
Pessoas têm muita dificuldade para perdoar e muita facilidade para guardar mágoa. Isso é um cativeiro miserável. O perdão, eu escutei hoje um pastor falar, perdão é lembrar sem sentir dor. Você não esqueceu, é impossível, a pessoa te fez mal, a pessoa te feriu, mas quando se lembra não dói mais, porque você tomou a atitude de perdoar. Quem perdoa, liberta-se a si mesmo, porque senão fica cativo daquela mágoa, daquela frustração, daquele mal que te fizeram. Que 2020, um ano tão difícil, ele fique também o mal com ele. Traição, a calúnia, a difamação, a maledicência, fiquem também em 2020. Vamos entrar em 2021, um ano realmente novo, com a presença do nosso Deus. Eu estava pensando como foi a volta destas pessoas. Em que momento Deus mudou o cativeiro babilônico? Em que momento as pessoas se deram conta de que estavam libertas? E o Salmo 126, ele dá uma ideia, mais ou menos, de como as coisas aconteceram. Põe para mim, por favor, Wesley, Salmo 126. Porque esse é um salmo também referente ao cativeiro babilônico, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe, quem trouxe? O Senhor. Quem tira do cativeiro, quem muda o cativeiro, quem termina o cativeiro é Deus. Os que voltaram a Sião estávamos com os que sonham. Esquecido, ele era o rei. Ele deu para o povo que voltou 50.000 sementes para eles plantarem novamente. Mas como eles ficaram 70 anos, foi um trabalho muito difícil, porque se você abandonar a terra por 70 anos, ia muita coisa. E aí eles tinham que, para plantar, eles tinham que limpar a terra. Então diz assim, ó. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. E aí a gente pôs no Facebook, no Instagram, e contou para todo mundo que Deus fez para nós. Não precisa. As nações diziam, comentavam com eles, sabe o que está acontecendo com esse povo? Grandes coisas fez o Senhor por eles. Eles vieram, a Bíblia diz, nos outros salmos, que eles tiveram que vir cantando e semeando. Como que eles fizeram o trabalho? Andando e chorando, porque foi muito difícil. Mas depois eles voltaram como? Cantando, trazendo consigo os molhos. Porque quando Deus restaura, é para que todos saibam que Deus abençoou de verdade. Então o cativeiro, ele é fruto da queda, da rebeldia, do pecado. E qual é o remédio para cativeiro? É arrependimento. Arrependimento. Não tem outro jeito para você sair do cativeiro. Você precisa se arrepender. Mas Deus, Ele fez algo tão lindo. E quando eles voltaram, as coisas deram tão certo, eles prosperaram tanto, que as próprias nações, entre os gentios, os outros povos, eles falam assim, ó, sabe por a razão da alegria deles? É porque Deus fez
grandes coisas por eles. O desejo sincero do meu coração, pastor Moacir, evangelista Isaías, é que 2021 a gente não precise fazer nada, propaganda nenhuma, para que as pessoas saibam o que é a Vila Germana. O nosso testemunho, a nossa atitude vai fazer com que as pessoas falem: ei, eu vou voltar para aquela igreja. Deus está visitando aquele povo. Aquele povo, sim. Olha, sabe como que faz para tocar teclado da Vila Germana? Tem que entrar na fila, porque tem 5 tecladistas lá. Amém? Olha que o filho pródigo volta para casa. Você está na casa aí pensando em cabrito, e o filho pródigo não quer nem ser filho, ele quer ser empregado. Se deixarem ele só para ele faz qualquer coisa. Ele vem tocar o teclado. E a escola dominical, olha agora, viu? É 1 mês para cada um, tem um professor para cada mês, são 12. Eu só vou dar aula no outro ano, porque é muito professor. Porque Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. E o pastor Manassés, está difícil de ouvir ele pregar, porque tem tanto pregador lá, que ele está só ouvindo os outros. Que Deus ouça isso. É muito difícil pregar. É muito difícil. É bem melhor ouvir. Mas, meus irmãos, para isso nós precisamos não nos conformar. A pandemia está pregando, se conforme, aceite, se isole, fique quieto. Eu não estou falando para ninguém não se cuidar, pelo amor de Deus, não entendam isso. Mas a igreja tem que ter cuidado com a pregação, para que isso impregne no nosso coração também, e a gente perca o desejo, o amor, a dedicação para com as coisas de Deus, e nos acostumemos no isolamento espiritual. O céu não está impondo isolamento. O céu está com as portas e as janelas abertas para ouvir a nossa oração, para abençoar a nossa vida. Nós precisamos nos entender com isso. Eu quero que a irmã Laís venha cantar mais um hino. Depois eu vou orar por você. Glória a Deus. Momento para fazer uma reflexão. Lá, eles precisaram ir lá na beira do rio, debaixo do salgueiro, precisaram ser afrontados pelo inimigo para lembrar-se de Deus e de Jerusalém. Ainda está bom para você, ainda dá para você louvar e adorar a Deus. Então, mas faça uma reflexão. Vamos começar a fazer reflexões no fim do ano. O fim do ano, as lojas fecham para quê? Para fazer balanço. Ver o que vendeu, o que sobrou de estoque, o que deu de lucro. Faça isso. Fazendo isso enquanto a irmã Laís louva. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado, serei exaltado. A última palavra é a minha, e eu sou Deus, serei exaltado, serei exaltado. Ainda que a figueira não floresça e o fruto da videira minta, mesmo que não haja ovelhas no curral, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça e o fruto da videira minta, mesmo que não haja
que a figueira não floresça e o fruto da videira minta, mesmo que não haja ovelhas no curral, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça e o fruto da videira minta, mesmo que não haja ovelhas no curral, você pode dizer: me alegrarei em ti ao verás, ó Sião, estabilidade, estabilidade em todos os seus tempos, nada te abalará, venha o que vier, como os montes de Sião haverá, ó Sião, estabilidade, estabilidade em todos os seus tempos, nada te abalará, venha o que vier, como os montes de Sião, nada te abalará. Nada te abalará no tempo de sofrer, no tempo de perder, no tempo de chorar, no tempo de esperar. Nada te abalará, nada te abalará no tempo de perder, no tempo de sofrer, no tempo de chorar, no tempo de esperar. Nada te abalará, ó Sião, estabilidade, estabilidade em todos os seus tempos, nada te abalará, venha o que vier, como os montes de Sião haverá, ó Sião, estabilidade, estabilidade em todos os seus tempos, nada te abalará, venha o que vier, como os montes de Sião, nada te abalará. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de